Olá, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Bárbara Lizardo e nós estamos começando mais uma aula. E agora é a vez do 7º ano, né? A aula de Geografia. Vamos verificar qual é o nosso assunto? Nós temos aí na aula 61, Regionalização e Formação Histórico-Territorial do Brasil. Né? Então, no decorrer aqui do projeto Aula em Casa, a gente está falando bastante, né, sobre o território brasileiro, sobre a formação, né, do nosso país, entendendo a regionalização, né, entendendo por que o nosso país ele precisou ser regionalizado. Né? E aí, vocês lembram que na última aula a gente falou sobre região e regionalização também? Então, olha só, região, o que nós temos aí? Região é a divisão de um determinado espaço ou território, né? Dividindo aí em áreas com características semelhantes, com características comuns. Então, quando eu falo que o Brasil ele tem 5 regiões, né? Eu digo que ele foi agrupado em áreas que têm características semelhantes. Então, vocês observam aí esse mapa, né? Que ele tem 5 cores diferentes. Por quê? Porque nós temos 5 grandes regiões no nosso país. Não vou falar muito dessas regiões agora, porque depois a gente vai observar um vídeo, tá bom? Sobre essas regiões brasileiras. E regionalização já vai ser o quê? A divisão de um país em regiões, né? Então, a gente diz que o Brasil ele foi regionalizado, tá? Em 5 regiões, tá bom? Agora, o porquê que isso acontece, né, gente? Por que o Brasil ele precisou ter essa divisão? A gente precisa lembrar, né, que o nosso país ele é muito extenso, ele tem muitas diferenças, tem muitos contrastes, né? Dentro do mesmo estado, às vezes a gente encontra diferenças assim enormes, tá bom? Então, diferenças regionais. Vamos verificar como é que se dá essa diferença regional no nosso país. Tá? Então, a gente costuma dizer que não existe apenas um Brasil, né? Mas que existem vários Brasis. Por que vários Brasis? Por conta das diferenças naturais, né? Ou seja, áreas com relevo diferente. Em algumas áreas a gente tem planície, em outras a gente tem planalto, né? Diferenças sociais, alguns estados são mais desenvolvidos que os outros, né? Então, o Brasil, por conta do seu tamanho, né, da sua extensão, tem esses contrastes. Aí vocês observam essas 3 imagens, né? 3 imagens com paisagens diferentes, né? A gente pode ter, então, comunidades, né? Utilizando aí as rabetas, as canoas, né? Os expressos, os barcos, por exemplo, né? A gente tem áreas ali voltadas mais ao meio rural, né? E áreas que são densamente urbanizadas, né? Que tem um fluxo muito intenso de pessoas, tá? Mas aí a gente está falando que o Brasil foi regionalizado, ele foi dividido, né? Como se deu essa regionalização do território brasileiro, tá? Isso começou a partir do IBGE, que é o que nós vamos verificar agora, tá? O IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? E aí faz muitas pesquisas dentro do nosso território sobre elementos naturais, elementos econômicos, aspectos sociais, aspectos históricos, tá bom? São muitas pesquisas mesmo, tá bom? Aí o que acontece? Em 1988, o IBGE fez uma divisão do Brasil em 5 regiões, né? Nas 5 macro-regiões: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, tá? Então, o IBGE faz muitas pesquisas, trabalha com a elaboração de mapas muito interessantes. Inclusive, vocês podem acessar, né, aí da casa de vocês, ou quando voltar o presencial do laboratório de informática, por exemplo, ou do celular mesmo de vocês. Então, olha só essa dica que eu vou dar para vocês aqui, tá? É o site do IBGE, tá? Acompanha aqui junto comigo. Olha só, a gente tem aí o site do IBGE e nessa partezinha onde está escrito ali em cima, cidades e estados, vocês observam esse mapa do Brasil. Você pode clicar, tá, sobre o estado e depois ter informações super importantes, né, super relevantes aí para os nossos estudos
de Geografia. Então eu deixo como dica, sugestão, para vocês acessarem aí com calma, tá bom? Essa plataforma aí do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá? E aí, gente, foi justamente o IBGE, né, que fez a divisão em macro-regiões. Então a gente vai assistir um videozinho com o Curumim que mostra a divisão regional do IBGE. Já já eu retorno. Oi, turma! Nosso Brasil é um país de dimensões continentais. Por isso, é necessário dividir para integrar. Essa divisão ajuda na administração do poder público e manter a identidade nacional. Vamos conhecer algumas dessas divisões segundo o IBGE? A região norte é a mais extensa das 5 grandes regiões no país, com mais de 3.853.575 km², compreendendo os estados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins. Embora seja mais populosa que a região centro-oeste, que é a menos povoada do país, caracteriza-se principalmente pela floresta amazônica. É a segunda maior região e extensão do país, com 1.606.367 km², e é a menos populosa. Compreende os estados do Mato Grosso do Sul, Goiás e também o Distrito Federal. É uma região em plena expansão, ocupada nas últimas décadas por atividades agrícolas e pecuária moderna. É a segunda região mais populosa do país, com cerca de 53 milhões de habitantes. Abrange os estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. O Nordeste enfrenta sérios problemas ligados ao clima semiárido, quente e seco, além das disparidades socioeconômicas. É a menor região do país, em extensão territorial e população. Compreende os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Apresenta como característica marcante o clima subtropical, agropecuária e indústria bem desenvolvida. É a região mais populosa e mais rica do país, com mais de 80 milhões de habitantes e abrange os estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Embora desenvolvida economicamente, a região apresenta sérios problemas sociais, especialmente nas grandes cidades. Olha só que legal, né? O vídeo do Curumim, ele falando ali sobre cada região brasileira, né? Essas regiões que foram ali estabelecidas com a utilização do IBGE, né? Das suas pesquisas. O Curumim colocou ali a maior região, que é a região norte, extensão territorial. Falou sobre a região sudeste, né? Que tem uma concentração econômica muito grande, né? Falou da região nordeste, que apresenta ainda alguns problemas, né? Questões envolvendo ali as desigualdades sociais. Então, tudo isso que o Curumim mostrou para a gente, tá? É a regionalização que a gente chama de regionalização oficial do IBGE, tá bom, turma? Essa regionalização oficial, tá? Ela, com o decorrer do tempo, recebeu muitas críticas, tá? E aí, o que acontece? Outros geógrafos, outros estudiosos, outros pesquisadores começaram a fazer as suas próprias, os seus próprios estudos, as suas próprias regionalizações. Uma regionalização dessa, muito conhecida, é a região geoeconômica, né? Que é o que a gente vai ver a partir de agora. Não é uma divisão oficial, tá bom? Mas é um estudo que vem muito nos livros de geografia, tá? Que a gente fala que é as regiões geoeconômicas, que a gente chama também de complexos regionais, tá? Gente, esses complexos regionais trata-se de uma regionalização não oficial, tá? Só que essa regionalização não oficial é muito utilizada
na geografia, nos livros didáticos, nos estudos, tá? Essa regionalização ela foi criada pelo geógrafo Pedro Pinchas, tá? Em 1967. Nessa regionalização, Pedro Pinchas considerou a formação histórica do nosso país, as questões políticas, as questões econômicas, mas obedeceu principalmente também critérios naturais, tá? Então, é uma regionalização muito diferente, tá? Que a gente vai observar no mapa daqui a pouquinho, que essa regionalização, ela acaba não respeitando os limites territoriais de um estado para o outro, tá bom? Por quê? Porque muitas vezes um estado que é de uma região faz fronteira ali com um estado que é de outra região, mas apresenta características muito semelhantes. Ficou confuso? Então vamos verificar um mapa para vocês entenderem melhor. Olha só, nesse mapa a gente tem aqui os 3 complexos regionais de Pedro Pinchas, tá? Que é Amazônia, Nordeste e Centro-Sul, tá bom? O Nordeste em amarelo, né? A Amazônia em verde e o Centro-Sul nessa cor meio laranja, né? Então, nesses 3 complexos regionais, se a gente observa bem aqui, ó, bem aqui está o estado, né, do Maranhão. O que vocês conseguem observar aí? Que tem uma parte do Maranhão que, segundo essa divisão, ele foi colocado como Amazônia, mas tem uma outra parte do Maranhão aqui em amarelo que colocou essa parte do Maranhão como sendo o Nordeste, tá? Por quê? Tá? Percebam o seguinte, aí o estado do Maranhão tem essa divisa aqui, né, com o Pará. Qual a vegetação principal que a gente vai encontrar nessa parte do Pará? A floresta amazônica. Então, nessa parte oeste aqui do Maranhão, é comum também que a gente encontre floresta amazônica. Então, por isso que Pedro Pinchas colocou, né, fez a divisão aí do Maranhão do leste dele para o nordeste, do oeste dele para a Amazônia. Gente, a mesma coisa, se vocês observarem bem aqui com atenção, acontece com Minas Gerais, né, e Bahia, na verdade com Minas Gerais, bem aqui, tá? Então, essa parte norte de Minas Gerais, ele colocou ali agrupado no complexo regional do Nordeste, por conta das características. É justamente nessa área ali de Minas Gerais que a gente tem a nascente do rio São Francisco, por exemplo, né, que é um rio muito importante ali dentro do Nordeste. Então, esses 3 complexos regionais têm características muito diferentes entre eles. A gente vai começar falando da Amazônia, tá bom? Então, olha só, no complexo regional da Amazônia ou região geoeconômica Amazônia, apresenta baixa densidade demográfica. O que é isso? É a relação dos habitantes por quilômetros quadrados, tá? Então, por isso que ele fala baixa densidade demográfica se a gente compara ali com outras áreas, tá? O processo de ocupação da Amazônia foi mais recente, né? Por quê? Porque primeiro no Brasil foi ocupado ali todo o litoral, não é mesmo? O clima que marca ali a Amazônia, né, vai ser o clima equatorial, tem alta pluviosidade, né? Olha que palavra bonita, pluviosidade, chuvas, né? Bem como a vegetação equatorial, tá? Já o complexo regional do Nordeste já vai ser a região que Pedro Pinchas, né, diz que o povoamento ocorreu de forma mais intensa, ocupando ali áreas litorâneas, né? Teve os primeiros séculos da ocupação europeia, apresenta diferenças naturais, ou seja, a gente tem uma área ali que é o sertão, mas em contrapartida a gente tem áreas ali áreas litorâneas, áreas de praia, né?
Tem diferenças socioeconômicas também, tá bom? Então, a gente não pode dizer que Nordeste é só praia e também não é só sertão, tá? Tem muitas diferenças dentro desse complexo regional, tá bom? Então, a gente observa aí duas imagens, né, para a gente verificar justamente a diferença dessas áreas aí dentro do Nordeste, né? De maneira geral, a economia da região ainda é pouco desenvolvida se a gente compara com o Centro-Sul. E aí, falando em Centro-Sul, a gente tem aí o complexo regional do Centro-Sul, que é o complexo ou a região mais desenvolvida economicamente do Brasil, é responsável por um número muito alto do PIB, que é o Produto Interno Bruto, né? A soma ali das riquezas nacionais. Então, cerca de 75% do PIB brasileiro vem, né, do Centro-Sul. A sua economia ela é o quê? Dinâmica, ela é diversificada, ela apresenta muitas coisas. E o que chama atenção nessa área é justamente o alto grau da industrialização do Centro-Sul. Tá bom? Então, só relembrando, os complexos regionais ou regiões geoeconômicas não é uma divisão oficial, mas que vem nos livros didáticos porque é muito importante a gente entender os contrastes que existem entre elas. Tá bom? Então, vamos lá para a dinâmica local interativa. Dinâmica local interativa, nós temos aí a primeira questão. Tá? A atual divisão regional brasileira foi realizada em 1970 pelo IBGE e conforme essa regionalização você vai citar as regiões brasileiras e seus respectivos estados. Questão 2, aí tem um mapa para vocês observarem, né? E na questão 2 nós temos mais uma vez um mapa também e vocês vão dizer qual é a região do Brasil que possui a maior extensão territorial, tá bom? Na terceira, quais são as macro-regiões do Brasil conforme a regionalização geoeconômica que eu acabei de apresentar aqui no final da aula. Então, façam aí que já eu retorno com vocês.
retornando, né, agora para verificar as respostas de vocês nas nossas 3 questões, tá bom? Então, vamos verificar o que vocês colocaram aí no chat. Heloíse colocou questão 1, Amazonas, Pará, Mato Grosso, Goiás, São Paulo. Heloíse misturou tudo, né, Heloíse? Tinha que colocar o nome da região e dos estados, tá bom? Então, aí tá misturado, olha, porque Goiás não é norte, São Paulo não é norte, né? Então, vamos ajustar essa resposta, tá bom, Heloíse? Mas parabéns pela participação, é isso mesmo, assim que a gente vai ajustando. Eiso colocou questão 1, norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste. Eiso, tá meio certo, porque faltou você colocar os estados, tá bom, de cada região. Mas não tem problema, que já já a gente faz a correção e você vai ajustando aí, tá? Nós temos aí da Lídia Michel, na questão 2, ela colocou região norte, né? Questão 2, que queria saber a região com maior extensão, né? E aí a Lídia colocou que é a região norte. Vamos verificar a resposta da Maria Eduarda. A questão 2, ela também colocou ali região norte, tá? E do Uriel, segunda questão, ele também colocou a região norte. Feito isso, nós temos aí a resposta da Janis, né? Janis, questão 2, região norte também, né? Então, maior parte dos nossos alunos colocando ali a região norte. A Melissa colocou na questão 2, norte, Amazônia, nordeste, centro-sul. Vamos já ajeitar também, Melissa, tá bom? Fez uma confusãozinha, mas a gente vai ajeitar. Vanessa colocou questão 2, região norte, tá? Então, vamos verificar se vocês acertaram ou se tem que ajustar alguma coisa. Primeira questão, queria saber que você citasse as 5 regiões brasileiras e seus respectivos estados. Então, vamos fazer a correção, tá? Vamos lá. Nós temos aí, então, o mapa, né, do Brasil, já dividido em 5 regiões, cada cor dessa representa uma região, tá? E a gente pode colocar as respostas da seguinte forma. A gente pode começar com a região norte, tá? Com Amazonas, Pará, Tocantins, Rondônia, Acre, Amapá e Roraima, tá? Eu não vou escrever lá no mapa por conta mesmo do tempo, tá, gente? Aí a gente tem região Nordeste, onde nós temos 9 estados: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Já na região Sudeste do Brasil, eu vou fazer assim, olha, para vocês identificarem melhor os nomes aqui das regiões, tá bom? Nos nomes das regiões, na região Sudeste, a gente já vai ter 4 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e o Espírito Santo, tá bom? Região Centro-Oeste do Brasil, nós vamos ter 3 estados e mais o Distrito Federal. Então, a gente tem aí Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal, né, com Brasília, que é a capital federal aí do nosso país. E a última região é a região Sul, que vai ser a menorzinha, né, em extensão territorial e também em número de estados, tá? Com Santa Catarina, Paraná e o Rio Grande do Sul. E aí, só lembrando que essas 5 regiões, elas apresentam diferenças e contrastes muito grandes entre elas, tá bom? Segunda questão, o que a gente tinha que fazer, tá? Na segunda questão, a gente tinha só que olhar o mapa e identificar a qual região do Brasil que possui a maior extensão territorial. Então, tá nítido aí, né, gente? A cor que tá predominando nesse mapa, né, que tá chamando bastante atenção, que já vai ser a região norte, tá? No próprio mapa, a gente conseguia observar ali aquela tonalidade, né, da cor mais forte, tá? Então, a região norte, sendo a mais extensa em extensão territorial, ou seja, em quilômetros quadrados, tá bom?
Parabéns para os alunos que acertaram. E a gente tem a questão 3. Na questão 3, quais são as macro-regiões do Brasil, conforme a regionalização geoeconômica? Então, quando eu falo de regionalização geoeconômica, eu estou falando dos complexos regionais, tá? Que é uma divisão não oficial que foi criada pelo geógrafo Pedro Pinchas. Então, eu estou falando da Amazônia, tá? Do Nordeste e do Centro-Sul, tá? Lembrem sempre que a divisão oficial do Brasil é a divisão feita pelo IBGE, tá bom? Mas a região, a regionalização geoeconômica foi feita para estudo. Quarta questão, nós temos quarta questão? Não temos quarta questão, então eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? Que vocês tenham gostado da nossa aula e até a próxima. A sua aula continua no próximo vídeo.